Olá, boa noite. Estamos começando o Curta TV e o programa de hoje é especial. Falamos aqui de Bagé, do Centro Histórico de Santa Teresa, um lugar que foi uma charqueada e que hoje cedia esse festival. É a 5ª edição do festival e hoje nós vamos conversar com 3 realizadores locais, saber um pouco mais a respeito da obra que eles fazem aqui, exibir trechos dos filmes que eles fizeram e também saber um pouco mais como Bagé consegue fomentar o cinema local. Vamos ao Curta TV então, sejam bem-vindos! Cara, não escreve nada, Pei. Você quer cansar ele. Oi, eu sou Jair, tô olhando esse vídeo. Carmen, então, como é que foi essa tua iniciativa de começar a fazer cinema? Tu que trabalhava como gari aqui em Bagé e de repente foi picada por essa mosquinha de começar a fazer cinema. Eu comecei com as oficinas, né? Eu participo desde a primeira oficina de cinema, que foi com a Maria Elisa Dantas, que era gênero terror. E depois depois não parei mais. Depois, acho que foram o quê? Umas 30 oficinas e eu devo ter participado de 27 talvez, entendeu? Somente umas 3 ou 4, assim, que não foi possível fazer mesmo. Porque demais todas eu participei. E o Passagem, como é que ele surgiu como um roteiro de cinema? Tu fizesse primeiro o roteiro, tu começasse a fazer primeiro o filme, como é que foi? Não, o Passagem, a minha filha queria que fizesse um clipe de cachorrinho, para uma cachorrinha que ela tem. Então eu digo, não, mas um clipe tem que ter música, tem que ter direito autoral. Então vamos fazer um filmezinho, vamos montar um curta. E então nós fomos, filmei, algumas cenas são filmadas em Aceguá, aquela da cena das pedras ali, aquele cenário foi em Aceguá, aquela parte da água, areia, aquelas árvores, foi no Passo do Butica, né, em Bagé, e uma outra parte foi assim, ao lado da minha casa. É uma coisa um pouco fortuita até, né? Essa maneira de filmar assim e depois em cima disso pensar um roteiro. Isto, é. E hoje em dia, como é que tu faz quando tu vê uma imagem que te chama a atenção? Eu gravo. Vai direto gravar? Vou direto gravar. Eu Mas ando tu tá sempre com a câmera. Ah, eu ia dizer. Não, eu ando sempre com a câmera. Eu estou assim, ó. O dia que eu não saio com ela, parece que, sei lá, tá faltando alguma coisa. Eu ando sempre com a câmera, sempre. E esse curto Passagem, ele recebeu uma menção honrosa no festival aqui de festival. Bagé, né? Ele foi para outros lugares também? Foi para Nova Iguaçu e foi junto com os outros curtas apresentados em Porto Alegre. Ah, nessa prévia, No lá Santander, no Santander Cultural. E hoje em dia, trabalhando como gari, tu procura material lá no aterro? É assim, ó, eu não trabalho mais na rua como gari, eu estou trabalhando no aterro. Então eu trabalho na parte da prefeitura, eu sou serviços gerais ali da prefeitura. Só que a usina de reciclagem fica dentro do ambiente da prefeitura, né? Então eu vou para lá e hoje mesmo eu encontrei 2 vestidos assim, que aí não é qualquer coisa, tem que ser coisas que me chamem a atenção, entendeu? Eu pego, eu levo para casa, eu lavo, né? Arrumo, se tem que arrumar alguma coisa e depois eu guardo.
Nós vamos trocar já. Tá, e tu não quer dar uma passada? Tem que pegar ali no... Tem que pegar o Jean-Claude e a Fátima Marley no City. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que foram as primeiras edições desse festival e como é que o festival evoluiu ao longo do tempo. O festival nasceu não com o nome de festival, mas com o nome de mostra. Mostra de Curta Santa Teresa, aqui nesse espaço, que é um centro histórico que teve um apogeu há 100 anos atrás, econômico-cultural, por conta das charqueadas e do trilho e do desenvolvimento que aconteceu nessa época aqui na região. E tinha um teatro que caiu, que veio abaixo com os anos, com a decadência do sistema econômico mesmo, que a cidade estava calcada. Com esse tempo, esse espaço cultural foi esquecido. E há cerca de 20 anos, um grupo de voluntários trabalha na restauração desse complexo cultural. Então, se fez uma lei de incentivos, se conseguiu um apoiador e se reconstruiu o teatro, um novo teatro, e se restaurou a capela. E esse mesmo grupo começou a propor atividades, eventos culturais aqui que motivassem esse espaço a seguir vivo e ter criar um hábito de se frequentar e se pensar a história, se pensar os valores da memória, do patrimônio e tal. E aí, como uma das atividades desse movimento todo, acontece essa primeira mostra, inicialmente com 5 curtas-metragens, todos de Bagé. E aí a gente percebe que existia uma demanda de público grande, uma demanda de realizadores que precisavam mostrar seu trabalho e de gente interessada. Então a primeira mostra foi um sucesso, a gente teve que repetir ela no dia seguinte, porque lotou. Já no segundo ano a gente ampliou para cerca de 20 filmes que se inscreveram e só veio crescendo. Esse ano, 2013, foram 80 filmes regionais inscritos, a gente selecionou 48, o que mostra que o cinema em Bagé cresceu, se desenvolveu, evoluiu. Olá, se você está ouvindo esta mensagem, quer dizer que não estou em casa. Ando meio desligado. Deixe sua mensagem após o bip. Jorge, sou eu, Lígia. Eu sei que tu estás aí. Não adianta fazer isso consigo mesmo. Já faz 6 meses que o papai morreu e tu ainda não veio nos visitar. Já batemos na tua casa e tu não atende. Não precisa se culpar por não ter ido ao enterro. Sabemos que tu és um homem ocupado com teu trabalho. Por favor, nos mande notícias. Beijo, amo você, maninho. Curta TV hoje está aqui em Bagé, na Vila de Santa Teresa, e a gente vai conversar com o Diogo Ferreira, que dirigiu, roteirizou e interpretou o curta-metragem Valor Infinito. E a gente vai conversar com ele para saber como é que o cinema entrou na vida dele. Diogo, então como é que tu fosse picado inicialmente por essa mosquinha de ser cineasta? Inventar de ser cineasta aqui no interior do estado. Bom, inventar de ser cineasta é diferente já, né? Em 2008... Eu parei com minhas atividades no teatro e tudo mais para estudar. E aí eu fiquei lendo tudo quanto era teoria de cinema, vendo o máximo de filme que eu podia e fiquei amadurecendo a ideia para produzir. Por causa que o amor pelo cinema já vem desde muito tempo. Eu queria era produzir, fazer alguma coisa, botar as ideias para fora. E aí eu fiquei estudando desde 2008 e aí surgiu nesse tempo o Festival de Cinema. Festival de Cinema da Fronteira. Isso. E aí, assim, junto com o festival vieram as oficinas de cinema. E aí eu ficava, como eu estava trabalhando muito, não podia acompanhar essas oficinas, né? E aí chegou um tempo que eu consegui. Foi em agosto do ano passado, agosto ou setembro, não me recordo direito agora, que teve uma oficina com o Giba Assis Brasil. Eu digo, agora eu vou, agora dá tempo, agora eu vou. E fui, e lá conheci os meus outros sócios da Trinca Filmes. Que são? O Eduardo Souza e o Diego Armstrong.
E aí a gente resolveu, e aí? As ideias convergiam no mesmo ponto. E aí, pô, vamos fazer, vamos se juntar e vamos fazer alguma coisa. Nasceu o Valor e nós tínhamos 2 roteiros, que era o Cartas e o Valor Infinito. E aí, o que nós temos condição de fazer agora? Fizemos Valor Infinito, que é um curta mais simples, que não é uma produção tão grande. No qual tu mesmo é o protagonista. Eu sou o protagonista e fiz a direção de arte. E o Cartas ficou engavetadinho um pouquinho, porque era um curta de produção grande, de custo grande. E tá, vamos deixar o Cartas mais para além, tal, e vamos fazer o Valor Infinito. Fizemos o Valor Infinito, mandamos pro festival do ano passado, e eu ganhei melhor ator com ele no festival do ano passado. Vai me contar agora, Diogo, a respeito dessa tua produção de licores. Como é que isso começou e de que forma isso financia o teu cinema? Bom, deixa eu ver se eu lembro. Em março, fiquei desempregado, fui posto para a rua e fiquei pensando, e agora? Sentindo água batendo no sirigote. Aí foi um amigo meu lá, o José Francisco Botelho, escritor, escreveu agora recentemente Árvore que Falava Aramaico, e servi para ele um dos meus licores de fabricação caseira, artesanal, para agradar as visitas, né? Meio que tradição a gente oferecer alguma coisa para a visita beber por aqui, pelo menos. E aí ele me olhou e disse assim, vem cá, e por que tu não faz isso para vender? Eu digo, boa ideia. Antônio Almeida, o que te levou a fazer esse filme? Eu imaginei de cara que tu era vegano, mas pelo visto não, né? Todo mundo pensa isso, né? Que eu sou sei lá, um consumidor voraz de vegetais e tal, mas na verdade não. A grande preocupação assim que surgiu com o filme era mostrar esse processo, né, que a gente não tem ideia, no geral, do que é, né, do que passa o boi, né, a vaca, a ovelha, enfim, até chegar na nossa mesa. E em função disso, até o sacrifício que esse animal enfrenta, né, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa viver bem. E foi exatamente isso, a ideia era essa, né, mostrar esse processo. Um processo doloroso, é verdade, né, porque a forma como aqueles animais ali são abatidos é uma coisa muito complicada, né, eu acho que eu particularmente quando fiz o filme, naquela primeira semana eu não comia carne, sou um carnívoro, sou um gaúcho comedor de churrasco direto, né? Não sei viver sem carne, mas eu consegui ficar uma semana sem comer em função disso aí, porque realmente a gente olhando aquilo, né? E há poucos dias é uma experiência interessante, eu fui rever o bife e eu vi até metade, não vou ver mais, não tá legal. Né? Então é exatamente isso. E a maneira como tu estruturou o filme também, porque ele parece um filme de terror, inclusive. O jeito dele, o clima todo é de filme de terror, porque primeiro tu entra com a música bucólica e tal, aí daqui a pouco vem a marretada que te dá um susto no espectador e em seguida começa também aquela música, aquela trilha distorcida e tal. Tu me disseste que é um grupo alemão, né? Exatamente. Que fez aquela trilha. Exatamente. Como é que tu pensaste a estrutura desse filme? Tu pensava nessa ideia de dar um clima de terror mesmo para ele? Não necessariamente, a ideia é mostrar o processo, né? Eu acho que é isso que acontece, né? E não é diferente na natureza, por exemplo. Se tu pegares isso aí, pegar o bife, né, da forma como ele está colocado, e se tu veres lá o leopardo, o leão, a onça, enfim, caçando, é o mesmo processo, né? E a gente não tem ideia, a gente fica muito no mundo animal, as coisas são assim e tal, mas a gente como humano também, eu acho que essa é a grande
a grande sacada do filme é isso aí, sabe? Que a gente também tem essa coisa meio animal. Esse cinema ele engloba Bagé e alguns municípios vizinhos também, né? Bagé e região. Esse ano a gente está contemplando na mostra regional todos os municípios que tem a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, que é parceira do festival, então os municípios de faixa de fronteira e municípios vizinhos à cidade de Bagé, que fazem limite territorial com Bagé, nessa mostra regional. E de que forma as oficinas contribuíram para esse fomento do cinema? Porque eu sei que muita gente saiu das oficinas para começar a filmar já. Então, aí o festival, na medida que ele vai se legitimando como um evento da cidade, que vai demonstrando uma demanda social que o recebe, diversas instituições começam a abraçar a ideia do cinema e começam a trazer o cinema para a prática, né? A Universidade Federal do Pampa, com curso de extensão, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, com atividades de fomento, de formação cinematográfica, e aí a Prefeitura de Bagé, em paralelo ao festival e em parceria com o festival, desenvolve o programa Cinema na Fronteira, que foram 25 oficinas que se aplicaram até esse ano de 2013, financiadas pela Secretaria do Audiovisual, né, do Ministério da Cultura, e um programa de oficinas que teve a curadoria do Jean-Claude Bernardet, do Giba Assis Brasil, de professores renomados, que alguns vieram dar aula aqui e outros que indicaram, né, oficineiros que tivessem a ver com a nossa realidade, que pudessem nos ajudar a compreender o que a gente estava fazendo. Costuma trabalhar sempre com luz natural, então a luz é uma coisa que te chama Sim. atenção Ah, e sim. que É. guia mais ou menos o teu trabalho. Porque, assim, ó, quando eu fui participar, assim, trabalhar no DA, junto com o pessoal da figuração, né? Então, eu escutei alguém falar que o Afonso Beato tinha comentado que a luz aqui da cidade, assim, ó, é uma das melhores, assim, sabe? Que não tem outra. Talvez pelo clima, né? E então, e a partir disso também começou a me chamar a atenção para a luz, né? Então, por isso que a luz, até porque eu não tenho dinheiro para usar a luz, né? Mas eu procuro sempre, toda a imagem que eu achar que tiver uma luz bonita, eu gravo e depois eu posso usar em algum filme. E Carmen, tu também és formada em letras, né, pela Universidade da Região da Campanha, Urcamp. O fato de tu teres cursado esse curso te ajudou na montagem das tuas narrativas, mesmo que tu não use palavras nelas? Sim, eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre gostei de escrever. E só que aí a partir do momento que eu participei das oficinas, aí eu escrevo algum roteiro. Entendeu? Só que aí eu passei a roteirizar as imagens ao invés das palavras. Certo, foi uma maneira de filmar, assim. Isso. Nesse festival, tu tá com algum filme, Carmen? Luzes, né, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Unidos pela Força e Determinação, que é sobre... assim, ó, eu acho que não é ainda um documentário, mas uma amostra do trabalho do pessoal lá que trabalha no aterro, né? Que trabalha na reciclagem. E o outro é Roubando Cenas, que é a figuração, assim, do Tempo e o Vento. Por que Roubando Cenas? Não tem cena do filme, sabe? Não tem cenas, assim, do filme. É, assim, a figuração, sabe? Porque eu achei interessante, assim, que ao invés de fotografar lá, porque, sabe, é famoso, não.
porque eu vi o esforço das pessoas, sabe? Porque a entrega das pessoas para participar do filme. Então isso me chamou a atenção e por isso eu gravei, assim, tudo que eu podia gravar da figuração, aí eu gravei. Tá certo, Carmen, foi um prazer conversar contigo, exibir aqui no Curta TV também alguns trechos do teu curta-metragem Passagem, e o festival está começando, a mostra do festival está começando daqui a pouco, vamos lá assistir Vamos lá, então. Tá certo. Além do Cartas que tu citasse antes e desse teu filme, tu tens outros trabalhos que já lançasse e que tu vai lançar em breve? Depois que a gente fez Valor Infinito, que lançou pro festival, a gente começou a pré-produção do Cartas e entre todo o tempo levou 9 meses. É um filho. Levou 9 meses para ser gerado. A gente lançou aqui no Teatro de Santa Teresa o Cartas. E no Cartas eu fiz a produção do Cartas, fiz o roteiro do Cartas estava pronto desde 2008. Foi o primeiro curta que eu escrevi, curta-metragem, não tinha condições de produzir até então. E depois eu fiz, como ator, eu trabalhei no Animais, da Maria Elisa Dantas, no Cerco, do Frederico Bonani, fiz o roteiro e a produção e atuei no Luxúria, que a gente está lançando nesse festival. Fiz o Roteiro em Branco, que foi um roteiro que eu escrevi ano passado, e no Roteiro em Branco eu fiz quase tudo. Fiz produção, fiz roteiro, fiz direção e direção de fotografia. Tá certo. Diogo Ferreira, foi um prazer conversar contigo e poder exibir aqui no Curta TV trechos desse teu curta-metragem chamado Valor Infinito. Obrigada mesmo. Eu acho que o cinema, e o cinema principalmente isso, eu acho que ele tem que te provocar.
né? Ou tu sai pior ou tu sai melhor. Eu acho que tu sair igual não valeu nada. Quer dizer, o que tu fez não está valendo. Claro, e aí é um conjunto de coisas, aí são imagens, né? A trilha e tal, que tu consegue jogar a teu favor, tu consegue fazer isso aí. E foi o que a gente buscou, quer dizer, é paulada mesmo, é para chocar, né? Não é para brincar, não. Né? Pois é, e no entanto a tua profissão é policial civil, né? Aqui em Bagé. Tu já está Pois quase te é. aposentando e É. tudo. Eu imagino que essa situação de choque, de provocação, tu encontre no dia a dia, no teu cotidiano. Direto, direto. Eu acho que o interessante da profissão, né, do policial civil é que tu mexe muito com a questão dos dramas humanos. Né? É uma delegacia de polícia, não é um lugar onde tu vai para perguntar, oi, como é que tu tá? Né? As pessoas vão, oi, eu tô com um problema, né? Arrombaram a minha casa, assaltaram, me sequestraram, mataram, enfim. Né? São as mazelas da sociedade que estão ali dentro. De repente, quem diz, né? Quem diz, uma suposição, que no bife, aquele boi que foi ali esquartejado, que foi cortado, não foi algum homicídio que eu vi. Quer dizer, será que não foi alguém que estava com a barriga aberta por uma facada? Também. Teu próximo projeto é sobre como o rádio modificou a vida dos bagienses. Como é que vai se chamar esse curta? As vozes que eu vi. E é um resgate histórico assim que a gente faz com a questão do rádio, porque mudou realmente. Né? Até então, até o rádio chegar, nós tínhamos o jornal. Até que chega o rádio, né? A voz do poste, que eram alto-falantes colocados né? Em postes nas ruas. E as pessoas andavam passeando, caminhando pelas ruas e ouviam notícia, ouviam música e tal. Então, as vozes que eu vi tá trazendo essa época romântica. Heróica, né? Uma fase heróica do sem rádio. dúvida, sem dúvida. Assim, eu acho que as pessoas precisam conhecer. Né? O pessoal do jornalismo, eu acho que a gurizada né, de hoje em dia precisa saber né, o que foi isso, né? Como é que era isso. O pessoal entrava no ar, não sabia se estava falando, se não estava. Se transmitia um futebol lá 2, 3, 4 horas né, numa tarde e, pô, cara, não entrou, não está valendo, caiu. Tá né? certo. Foi assim. Antônio, prazer conversar contigo e exibir aqui o bife no Curta TVE. Muito Legal, obrigada. legal. Bom apetite. Como se puderem. Bagé é ponto de encontro, Bagé é território internacional de cinema.